Mais amor e doces, por favor! Terceira aula da semana, Segredos dos Doces Gourmets Lucrativos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa terceira aula. E para quem está chegando hoje aqui, eu sou Cleides Boller, sou professora de matemática, mas há 7 anos eu troquei a sala de aula por esse mundo cheio de oportunidades que é o mundo dos doces gourmets. E nessa semana eu quero mostrar para vocês como é totalmente possível você ganhar aí de 2 a 5 mil reais por mês ou por semana. Isso mesmo. Eu acredito que quem está me acompanhando aí desde o primeiro dia, você já está se imaginando aí tendo essa sua liberdade financeira. Quero dizer para vocês que quando eu comecei a fazer os meus primeiros doces, eu ia guardando todo o movimento aí, porque as vendas eram poucas, na minha carteira, ia controlando. Chegou um ponto já que não cabia mais na carteira. O que eu fiz, né? Tava começando, não queria fazer gastos, peguei uma caixinha de sapato, sabe aquelas caixas de sapato que a tampa junto com a caixa, que ela só abre, né? Ela não sai? Então, peguei uma caixinha de sapato dessas, gente, encapei bonitinho com papel de parede para ela ficar bem firminha. Dentro dela eu fiz umas divisórias, ou seja, transformei uma caixa de sapato em um caixa para mim, deixar aí organizadinho, né? Fica mais fácil de estar atendendo os meus clientes. Gente, e como é prazeroso, né? Então, essa caixinha ficava aí. Então, sempre que eu precisava comprar alguma coisa no mercado, precisava ir numa loja, precisava na farmácia, precisava comprar os ingredientes aí do meu negócio. Então, sempre era muito prazeroso você abrir a caixinha e ver que sempre ela estava cheia, né? Ela não esvaziava. Então, isso é o quê? Isso é liberdade financeira. É lógico que nós temos que ter consciência também que tudo que está entrando aí eu devo fazer o controle de caixa certinho para saber tudo que está entrando, tudo que está saindo, qual a minha margem de lucro, porque eu tenho que estar atento a isso para não acabar gastando aquele dinheiro que eu devo fazer a reposição dos meus produtos. Mas é liberdade financeira, gente. Você já pensou essa caixinha aí, a partir de agora também na sua casa, aí já fica a ideia aí para você fazer um caixinha, porque com certeza na sua carteira não vai caber aí os lucros aí da venda dos seus produtos. Lógico que mais pra frente, depois, eu comprei um caixa bonitinho e tudo mais, mas foi assim que eu comecei, gente, e é maravilhoso. Como eu falei para vocês, é de 2 a 5 mil reais por mês ou por semana, porque é totalmente possível se você souber fazer uma organização ou de repente aparece aquela mega encomenda, você conseguir ter essa renda dentro de uma única semana. Mas hoje eu quero já falar para vocês, terceira aula, gente, eu quero que vocês deem só uma espiadinha aqui como que tá a nossa bancada hoje. Viram só, pessoal, que bancada mais linda? Eu tô aqui, gente, com esse cheirinho de Nutella, Negresco, Kit Kat, Kinder Bueno, morango. Nossa, chega, eu tô salivando aqui, gente. E vocês devem estar pensando, nossa, mas tudo isso? Quantas massas de doce tem? Tem uma só, lembra? Uma nossa massa de ninho. Mas hoje eu quero demonstrar para vocês como através de apenas uma massa você pode conseguir fazer uma diversidade de sabor. Só que, lógico, tem que sempre ficar atento às combinações. E é importante você saber que você pode e deve criar os seus próprios sabores aí também. Certo, pessoal? Então fiquem atentos, a aula de hoje está incrível, mas eu quero pedir para você que está pegando o bonde andando, que começou a assistir as nossas aulas hoje, então hoje nós já estamos na terceira aula, eu vou pedir para que você volte e assista a primeira aula, assista a segunda aula e depois só então venha assistir essa terceira aula para que você tenha aí um melhor aproveitamento, ok? Então volta lá e vamos fazer as coisas da forma direitinho, mais organizado, que aí você vai compreender tudo melhor. Mas antes de nós começarmos aí as nossas modelagens, eu quero mostrar para vocês mais alguns depoimentos. Oi, Cleides, tudo bem? Eu vim hoje aqui gravar esse vídeo para agradecer a você a oportunidade de ter feito o curso com você. Eu quero te dizer que foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu consigo ter total confiança para poder estar atendendo os meus clientes.
Eu sempre recebo os feedback muito bom. Eu sempre recebo muitas mensagens positivas de tudo aquilo que eu faço hoje, eu consigo transmitir para os meus clientes qualidades nos produtos. E tudo isso eu devo ao teu ensinamento, a tudo que eu aprendi com você dentro do curso. Então eu quero agradecer de coração e dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu consigo ter uma vida financeira mais tranquila, eu consigo já manter a minha casa, buscar os meus sonhos. E foi tudo através do seu curso. Então eu quero agradecer de coração e eu peço muito a Deus que Deus continue te abençoando e que você possa continuar proporcionando para outras mulheres a oportunidade que eu tive de estar aprendendo com você. Muito obrigada, foi um grande prazer ter feito esse curso e eu espero poder estar fazendo outros e outros junto com você. Viram só, pessoal? Eu quero muito que vocês também, daqui a um tempinho, me mandem depoimentos falando quanto vocês estão vendendo, o quanto os doces gourmets transformaram a vida de vocês. Eu vou ficar muito feliz em estar recebendo esses depoimentos, ok? Então, agora, sem muita enrolação, vamos lá para nossa modelagem. Agora, pessoal, eu vou nós vamos aproximar a câmera aqui para que vocês não percam nenhum detalhe das modelagens que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui a nossa massa, né, que nós fizemos na segunda aula. Agora eu quero mostrar para vocês esse tapetinho de silicone que eu gosto muito de fazer as minhas modelagens usando esses tapetinhos de silicone. Esses tapetinhos de silicone você consegue comprar com facilidade na internet, no Mercado Livre. Você procura mesmo como tapetinho de silicone, certo, pessoal? São muito versáteis, vocês vão ver como agiliza aí a produção. Geralmente as pessoas fazem o que com a massa? Elas vêm aqui nessa massa pronta e pegam aí uma colherzinha e vai tirando as porçõezinhas, não é isso? Tenho certeza que se você já faz doce, de repente você trabalha dessa forma. Só que o que acontece? Na medida que vai aumentando a sua produção, isso se torna cansativo. Eu mesmo já aconteceu de fazer calo no meu dedo, gente, por conta de ficar fazendo esse trabalho. Até que um dia eu pensei, eu falei, nossa, deve ter uma maneira mais fácil de enrolar os meus doces, e foi aí que eu tive essa ideia aí. Então, pessoal, o que acontece? Se você não tem um tapetinho de silicone como esse meu, o que você pode fazer? Higieniza bem a sua bancada, a sua mesa aí, com álcool, tudo certinho, e você unta com um pouquinho de manteiga ou margarina, mas só um pouquinho, certo? E você pode fazer esse mesmo processo que eu vou fazer sobre o meu tapetinho de silicone. Ou você pode também abrir um saquinho plástico e colar na mesa. Quando eu não tinha os tapetinhos de silicone, eu usava o saquinho plástico, porque a minha mesa era de vidro, então eu colava o saquinho plástico e fazia esse mesmo processo em cima. Vejam só como ele agiliza bastante. Então, olha o que eu vou fazer. Então, agora eu vou remover o plástico filme da minha massa. Minha massa está completamente em temperatura ambiente. Caso vocês tenham feito a de vocês, colocado na geladeira, pessoal, então, vocês devem retirar da geladeira e aguardar ela chegar em temperatura ambiente. Como vocês vão ter certeza que ela está em temperatura ambiente? Quando você tira da geladeira, você vai ver que esse plástico aqui, o plástico filme, ele vai começar a molhar. Então, você seca ele e aguarda. Se ele não molhar mais, ele ficar sequinho, assim como está o meu, e você colocar a mão aqui em cima e embaixo do prato, não sentir frio nenhum, é porque ela já está em temperatura ambiente. Tá? Por que você deve evitar usar a massa gelada? Porque principalmente se você vai passar em confeitos como açúcar, leite em pó ou até mesmo um confeito de chocolate. Se a massa estiver muito gelada, ela vai passar esse frio para o seu confeito e o doce vai melar, ok? Eu quero que vocês observem aqui a facilidade de sair a massa quando você dá um ponto certo nela, gente. Olha aqui. Olha isso. Olha isso, certo? Então, você ficando bem atento fazendo as três verificações do ponto que eu ensinei para vocês, vocês vão ter isso aqui, ó. Essa massa extremamente macia, tá? Porém, extremamente firme, tá? Ela está firme, ela não está dura. Então, vocês vão ter muita facilidade de modelar os doces de vocês, ok? Agora, eu vou colocar uma luva, porque eu tenho um pouco de gastura na mão, tá, gente? Mas vocês, com a mão bem limpinha, não precisa, se vocês quiserem, não há necessidade de colocar a luva,
certo? Muita gente faz tudo com luva. Quero aproveitar e falar para vocês que a luva, ela só é necessária quando você tem um ferimento na sua mão, quando você tem um corte, algo do tipo, então você deve usar a luva. Porque quando você está fazendo uso de luva, para cada mudança de atividade, você deve trocar de luva. Então, acaba sendo mais trabalhoso do que você lavar suas mãos. Então, o ideal é isso aqui, gente. Olha, unhas bem curtas, podem estar utilizadas, mas sem esmalte, mão bem limpinha e mão na massa, ok? Eu vou colocar a luva aqui só para não grudar mesmo na minha mão. Eu acho mais rápido fazer esse processo com a luva. Então, olha aqui o que eu vou fazer agora com a minha massa. Olha só, gente, como é macia, ó. Ela tá firme, porém, olha a maciez dessa massa, gente, é incrível. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uns rolinhos agora, como as cozinheiras aí, vamos pensar as cozinheiras de plantão aí, fazem, ó, aqui, olha só, vou dividir em 3, porque o meu tapetinho, ele é pequenininho. Esse processo você consegue fazer muito rapidamente e você vai fazer um rolinho procurando deixar ele o mais uniforme possível, olha só. Tá? E assim eu vou fazendo. Prontinho. Percebam que eu deixei os 3 rolinhos, pessoal, praticamente na mesma espessura, né? Então, o que acontece? Quando eu quero fazer um brigadeiro que eu vou fazer todos de um mesmo sabor, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e saio cortando todos na mesma medida. Dessa forma, eu rapidamente tenho todos os meus brigadeiros cortados, todos praticamente no mesmo tamanho. Então, com muita agilidade, eu já vou pegando aqui, vou enrolando e jogando no meu confeito. É muito mais rápido do que você ficar pegando em colheradas. E também tem essa vantagem de você ter um padrão de tamanhos aí dos seus doces. Eu não vou cortar todos aqui, porque hoje eu vou mostrar para vocês a diversidade de sabores que eu consigo fazer apenas com essa massa de ninho. Então, conforme o sabor, vai ser um tamanho diferenciado, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês, olha só, eu tenho uma balança aqui de precisão, que eu fiz o quê? Eu encapei aqui a parte de fazer a pesagem com plástico filme, porque essas balanças você não pode lavar elas, então para evitar a contaminação, você tem esse cuidado de revestir aqui, ó, com plástico filme. Depois você tira o plástico filme, borrifa um álcool e tá tudo certo, ok? A balança, quando que ela é necessária? Fala, nossa, Cleides, mas todos os doces eu vou ter que usar a balança? Não. Como eu acabei de mostrar para vocês uma técnica, né? Eu até vou deixar só os cortezinhos aqui, gente, só para vocês entenderem melhor. Olha só, eu corto todos a uma mesma distância, tá? Você pode ir medindo com o dedo, né? Ou usar a própria espátula se você tiver. Essa espátula aqui, eu já sei que tem gente que vai ficar pensando, nossa, o que é essa espátula que ela tá usando? Essa espátula aqui, gente, geralmente as consultoras da Tupperware, olha eu fazendo propaganda, elas dão de brinde. Então, se você compra a Tupperware de alguém aí, pede essas espátulas, porque ela é perfeita para fazer o corte da massa. Como vocês podem observar, não gruda nada, certo? Então, você fez isso aqui, olha só como rapidamente você tem os tamanhos do doce. A balança, eu aconselho ela no início, até você pegar prática na sua mão, porque depois de tanto você fazer, a sua mão acaba se tornando uma balança. É impressionante como a gente sente quando tem um pouquinho a mais de massa ou quando tem um pouquinho a menos, tá? Mas hoje, como eu vou fazer vários sabores, para garantir aqui, eu tô com a balancinha do lado para mostrar para vocês. Mas essa técnica aqui facilita bastante a vida de vocês, certo? Então, olha só, já vou remover a minha luva, que eu só queria abrir a massa. Agora, para enrolar os meus doces, né, para modelar os meus doces, eu tenho 2 recipientes aqui. Um com margarina, sem sal e 80% lipídios. E nessa outra água. Qual a diferença entre as duas? Bom, a água tem a vantagem que ela não dá sabor algum. A margarina eu tenho que cuidar de não pôr muita quantidade, só o suficiente para untar mesmo a minha mão. Porém, com a água, vamos supor, eu consigo enrolar aí uns 5, 6 doces. Com a manteiga ou a margarina, às vezes eu enrolo uma receita inteira, né? Se tiver bem fresquinho, não tiver muito quente, a textura dessa massa ela é maravilhosa, quase não gruda na mão, então eu consigo enrolar muito mais doces usando a margarina. Porém, tem alguns confeitos que não aderem se eu utilizar a margarina, então por isso que eu já vou deixar a opção da água aqui também. Certo, pessoal? Então vamos lá agora, vamos colocar a mão na massa. Eu vou começar fazendo aqui pelo brigadeiro
um brigadeiro de negresco, olha só. Aqui eu tenho biscoito negresco inteiro, aqui eu tenho biscoito negresco picado, que é o que eu vou utilizar. E aqui eu tenho o biscoito negresco triturado. Para fazer essa farofinha aqui, né, de negresco, você pode comprar aqueles pacotes. Hoje em dia você encontra aí pacotes só do negresco, sem o recheio próprio para você utilizar dessa forma. Ou você tira o recheio, tira bem o recheio do seu biscoito negresco, tritura no liquidificador e ele vai ficar assim, ó, esse pozinho, ok? Você pode fazer tanto com o biscoito negresco como o biscoito Oreo. Eu amo o biscoito negresco, gente, então eu faço sempre com ele. Para fazer uma receita de um doce gourmet de negresco, você não precisa necessariamente incorporar todo o negresco na massa. Porque quando você faz isso, se você incorporar na massa quente, ele vai acabar murchando, ele acaba se desmanchando aí na massa, certo? E você não garante que em todo doce gourmet a pessoa vai encontrar um pedaço generoso de negresco. Então eu gosto de fazer da seguinte forma. Olha só, aqui eu vou cortar cerca de 12 gramas, porque como eu vou colocar o pedaço de negresco, ele vai completar as 14 gramas, que é o que eu aconselho de peso final. Então, olha só, aqui eu tenho, ó, já deu certinho. Então, deixa eu já dar uma montadinha na minha mão. Olha só, gente, muito pouco, tá? Olha aqui, ó, é uma coisinha de nada que você põe, só para untar mesmo. E aí você vai vir aqui, vai pegar um pedaço de negresco, vai colocar no meio. Fecha. Olha a facilidade, gente. Fala sério, né? Olha aqui, coloquei. Enrolo. Vou colocar mais um pedacinho aqui. Enrolo aqui e pronto. Passo aqui no meu biscoito negresco e já tá tudo certo o meu sabor negresco. Vou fazer mais um para vocês observarem novamente. Olha só a massa. Se você quiser, nem precisa abrir, porque ela é extremamente macia. Vem com um pedaço de negresco, olha só. Dessa forma, você garante que o seu cliente vai morder esse brigadeiro e vai encontrar aquela crocância, aquele pedação de negresco no meio. E o negresco passado em volta dá todo o sabor. E assim você pode utilizar a sua massa para diversificar os sabores, não tem que necessariamente fazer ela inteira no sabor negresco, ok? Vou lavar a mão rapidinho para poder passar aqui. Então, olha só, já lavei a minha mão. Então, eu vou passar aqui no meu pozinho. Para tirar o excesso e para o seu doce ficar bem redondinho, como vocês podem ver, ele nem perde o formato. Gente, essa massa é incrível. Olha só, você pode fazer isso aqui na sua mão, ó. Dá uma boleada nele aqui, só para tirar o excesso de pó. E aí vamos colocar na embalagem. Tá pegando a embalagem aqui? Senão depois eu mostro para vocês, gente. Olha só, dou uma boleadinha aqui. Ui, fiz sujeira na minha massa, gente. Mas vocês sabem que é do negresco, tá? Agora vamos para o próximo sabor. Agora, pessoal, nós vamos fazer dessa delícia aqui de Kit Kat. Eu consegui achar o Kit Kat ao leite, mas vocês podem fazer ele com o branco, enfim, com qualquer um dos Kit Kats, vai ficar muito saboroso, ok? Então, vocês, como eu falei, vocês podem criar os sabores de vocês aí. Então, olha, nesse recipiente eu tenho o Kit Kat bem picadinho. Para facilitar vocês picarem o Kit Kat de vocês, eu aconselho que vocês coloquem para gelar um pouquinho, tá? Para que ele esteja bem firminho na hora de você fazer esse processo aqui. Você vai picar com a faca mesmo, nada de processador, ok? E aqui você vai cortar agora, olha só, pedacinhos de Kit Kat, que você vai rechear também os seus brigadeiros, certo? Então agora eu vou pegar um pedaço de massa, cerca de 10 gramas só, tá? Eu não vou pegar 12 como eu peguei o negresco, porque o confeito aqui, o Kit Kat picado, ele tem mais volume. O pó do negresco, ele quase não tem volume, então, para que eles fiquem praticamente do mesmo tamanho, então eu vou pegar apenas 10 gramas aqui de massa, ok? Olha só. E passo aqui nos meus Kit Kats trituradinho, picadinho.
esse Kit Kat aqui, pessoal, depois o que sobrar, vocês podem colocar num potinho que vede bem, um potinho que feche bem, certo? E vocês estarem aproveitando na próxima receita, não precisa descartar. Então, aqui nós temos a opção de Kit Kat. Então, vou lavar minha mão e vamos para o próximo sabor. Agora nós vamos fazer de Kinder Bueno, gente. Kinder Bueno eu quero dar duas opções para vocês. Vocês podem fazer ele no tamanho para festa, que é esse padrão que eu tô seguindo, que aí para isso você vai ter que cortar metade de cada quadradinho aqui do seu Kinder Bueno, ok? Olha só aqui, ó. Vou cortar de cada quadradinho e vou fazer 2 pedacinhos. Assim eu vou ter um Kinder Bueno para festa. Mas se vocês quiserem fazer para venda individual, aquele tamanho maior, tipo um tamanho de bombom, então vocês podem utilizar aí o quadradinho inteiro. Aí ele vai ficar um tamanho maior, vocês vão ter que fazer um preço diferenciado daí, ok? Mas eu vou fazer agora aqui na opção de festa e vou passar esse Kinder Bueno no leite em pó, como o meu brigadeiro aqui é o de ninho, certo? Então, como também o pedaço de Kinder, ele é bem generoso, então eu também vou pegar aqui cerca de somente 8 gramas de massa, tá? Para que o meu doce fique no padrão. O legal é que aí não fica muita massa, ao morder o brigadeiro aqui, a pessoa já encontra o Kinder Bueno, gente. Pensa no sabor. 10 gramas vocês podem utilizar para esse, por conta que o leite em pó ele não vai ter volume, ok? Um processo que eu fiz com o negresco para retirar o excesso, olha só. Coloca lá. Para identificar que o sabor é de Kinder Bueno, você pode pegar aqui, ó, vamos tirar aqui onde não tem recheio. Olha só, você vai tirar uns pedacinhos aqui, uma tirinha. Olha só, de Kinder Bueno. E vai colocar sobre o seu brigadeiro aqui. Ó, pode dar até uma apertadinha para garantir dele não cair, certo? Vamos tirar outra aqui. Para você identificar que o seu brigadeiro é de Kinder Bueno, tá? Essa é uma sugestão de decoração, mas você pode criar uma diferente aí se for do teu agrado. Outra opção que fica muito bacana, que a criançada adora, gente, é com M&M. Aqui eu estou usando o M&M original, mas você pode usar qualquer confete. Este aqui é um dos confeitos que ele não adere com a margarina ou com a manteiga. Então, nesse caso, nós vamos utilizar água gelada, tá? E eu devo pegar uma quantidade bem menor de massa também por conta do tamanho que é os meus M&Ms aqui, tá? E o M&M, particularmente, ele é bem grande. Você consegue comprar confetes normais aí, menorzinhos, tá? Então, aqui eu vou pegar apenas 8 gramas, para que não fique muito exagerado o meu brigadeiro. A não ser que você vá fazer, de repente, para vender individual. Então, é uma porção bem pequena, olha só. Então, com 2 dedos aqui, eu vou molhar na água, vou bater aqui na palma da minha mão e vou espalhar. Aí, faço a bolinha aqui. Jogo aqui no M&M e vou passar. Deixa eu só limpar minha mão. Esse aqui, o ideal é que uma pessoa vai fazendo e outra vai passando, para que não seque a água e o confete grude bem no seu brigadeiro, tá? Esse aqui, ele é que ele tem um tempo de demora um pouquinho maior, por conta que ele é bem delicado na hora de enrolar aqui. Então, por isso que o ideal é ter 2 pessoas. De água para cada doce, você tem que umedecer a sua mão. Com um confeito que não seja da marca M&M, um confeito mais fininho, você consegue ter até um acabamento um pouquinho melhor. Aproveitando que eu já tenho o leite ninho aqui, lógico, né, gente? Massa de ninho não pode faltar o famosão, né? O brigadeiro de ninho e também o brigadeiro de ninho com Nutella. Então, agora, nós vamos fazer aqui, vou deixar até essas forminhas aqui,
vou fazer o de ninho e também vou fazer já o ninho com Nutella. Para o nosso brigadeiro de ninho, eu vou pegar 14 gramas, porque o leite em pó, ele quase não tem volume, tá? Então, para o de ninho, só de ninho, 14 gramas. Para o ninho com Nutella, eu já vou pegar um pouco menos por conta do recheio, então eu vou pegar apenas 12 gramas. Percebam como fica prático, gente, com os rolinhos aqui? Agiliza bastante, dá muita facilidade de enrolar. Olha só. Então, vou passar agora no confeito. O meu leite em pó, bem fininho, bem clarinho. Olha como fica redondinho, gente, bem estruturado. Vou tirar o excesso aqui. Os menorzinhos são os que eu vou rechear. Então, vamos lá, pessoal. Esses dois primeiros que são de ninho, ele já está num tamanho bom. Então, eu vou usar agora um ejetor aqui ou um cortador no formato de florzinha para dar um charme no meu brigadeiro, olha só. Porque aqui é só um brigadeiro de ninho, não ninho com Nutella. Ele só redondinho, ele já é muito lindo, mas eu gosto muito dessa aparência que fica quando nós usamos aqui um marcador. Você compra isso aqui por marcador, cortador, ejetor, né? Vou mostrar já depois para vocês a diferença de quando ele é ejetor. Então, aqui eu tenho o meu brigadeiro apenas de ninho. Aqui agora eu vou montar o meu ninho com Nutella. Para fazer o ninho com Nutella, olha, gente, essa esteca, esse instrumento aqui se chama esteca. Você compra em joguinhos que vem vários formatos, serve para trabalhar com modelagem de doces personalizados, tá? Mas ele é ótimo esse aqui, ó, com esse, eu chamo até de boleador, olha só. Que aí você faz a cavidade certinha, você vai inserir ele no seu brigadeiro, deixa eu pôr aqui no meio para facilitar, olha só. Você vai inserir até entrar toda a bolinha, ó, entrou, você puxa, tá? Mas aí, Cleide, se eu não tenho essa pecinha ainda, não tem problema. Olha aqui, uma faca de cabo arredondado, então eu coloco no formato de cruz, olha. Assim, e depois eu faço assim, ó. Vai formar a cavidade do mesmo jeito, olha só. Feito com o boleador e feito com a faca. Certo? Vou deixar já aqui no meio que fica mais visível para rechear. Então, agora para rechear eu tenho, olha só, pessoal, a minha Nutella. Eu coloquei aqui num saco de confeitar, ou manga de confeitar, como alguns chamam, com um bico pitanga tamanho pequeno, certo? Lembrem de não guardar nunca a Nutella na geladeira, para que não fique muito firme. A Nutella não pode ser colocada na geladeira, a menos naqueles dias que está muito quente. Aí o que você faz? Um pouco antes de você rechear seu brigadeiro, você coloca ela lá só um pouquinho, só para ela dar uma leve firmada e já retira. Ela deve ficar em temperatura ambiente, tá? Então, olha só como que nós vamos rechear ela. Olha só, eu vou colocar lá dentro eu já vou apertar e vou pôr recheio. E aqui em cima eu finalizo com uma pitanga, olha só. Então, lá dentro eu já aperto, coloco o recheio e aí faço a decoração aqui. Olha que lindo, né, gente? Esse é um dos sabores que tem que tirar o chapéu para quem criou esse sabor, porque ele conquistou muitas pessoas. Então, olha aí, mais 2 sabores para nós. Agora, pessoal, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, que essa sujeirinha vai me incomodando. Sujeirinha de biscoitos, de chocolates, de negresco. Eu quero mostrar para vocês, sabe aquele doce lindo, maravilhoso, no formato de rosas, que muita gente vê por aí e não faz ideia de como ele é feito? Vou mostrar para vocês. Aqui, nesse recipiente, eu tenho açúcar refinado. Então, como que eu faço esses docinhos formatos de rosas? Eu preciso desse molde aqui, tá? Que eu vou deixar o tamanho desse molde no material em anexo para vocês aí depois da aula, tá? Então, no material de apoio. Então, o que você vai fazer? Essa rosinha aqui, você pode usar qualquer sabor de doce. Então, por isso que eu vou aproveitar e já demonstrar aqui para vocês. Vou pegar o tamanho normal do meu brigadeiro, que seria de 14 gramas. Certo?
Vou untar a minha mão normalmente. Vou fazer a minha bolinha. Faço a minha bolinha, aí eu vou passar ela no açúcar refinado. E aí eu vou modelar. Vou colocar aqui, olha só, vou colocar dentro do meu molde. Esse molde é um molde de silicone próprio para confeitaria. Olha só, vou apertar. Eu tenho que apertar aqui e pressionar, lógico, moderadamente, porque eu não posso esmagar demais o meu doce. Mas assim, eu vou pressionando lá para que ele fique bem marcadinho. E aí eu vou soltar. Olha só. Tá? Quis mostrar essa rosinha para vocês verem como essa nossa massa, as massas dos meus doces são realmente muito macias e ao mesmo tempo estruturadas. Olha só, que perfeição. E aí você vai colocar na sua forminha. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Mais um para vocês acompanharem. Por que eu devo passar no açúcar? Posso colocar no molde antes de passar no açúcar, Cleides? Não, porque o açúcar, depois ele vai, todo doce no açúcar, ele acaba criando uma casquinha do próprio açúcar ali. Então, isso que vai manter o formato, certo? Então, por isso que tem que ser passado no açúcar. Se você colocar sem passar no açúcar aqui no seu molde, o que vai acontecer? Vai grudar tudo. Olha aqui agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês na segunda aula de preparar um prato para fazer as fotos? Olha aqui, eu tenho 2 forminhas de flor, vou colocar o meu doce aqui dentro para dar uma valorizada nele, olha só. Tá? Então, é assim que você deve preparar os seus doces na hora da foto. Aqui no meio, se você quiser dar um charme a mais, pessoal, acho que eu tenho aqui, ó, Choco Power, né? Choco Power branco aqui, certo? Passado um pozinho nacarado para dar um charme. Eu posso pegar uma pérola dessas e colocar... Deixa eu pegar uma bem redondinha, essa não tá muito. Olha isso, gente. E valorizar ainda mais essa minha rosa. Fez ou não fez um diferencial? Então, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença aí. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Então, deixa eu organizar esses doces aqui e vamos para os próximos. Tem mais ainda, Cleides? Tem mais. Agora, pessoal, quero mostrar uma delícia para vocês também. Olha o que eu tenho aqui. Goiabada, isso mesmo. Tem um brigadeiro próprio, que fica perfeito com uma combinação de goiabada que nós chamamos de Romeu e Julieta. É um brigadeiro feito de creme cheese que é sensacional. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de acertá-lo, mas a receita que eu tenho, ela dá super certo e fica maravilhoso. Mas como o brigadeiro de ninho, ele também tem esse sabor do leite, não tem o sabor do queijo, mas tem o sabor do leite, então também casa muito bem com a opção de goiabada. Então aqui eu tenho uns pedacinhos que eu já cortei aqui, uns cubinhos, ó, que nós podemos usar para decoração, tá? Mas já deixei um pedacinho inteiro aqui, pessoal, olha, tá? Para mostrar para vocês ejetor. Qual a diferença de comprar um cortador, ou um marcador ou um ejetor? Ejetor é que você ejeta. Fica de olho aqui no meinho, gente. Olha só, tá vendo lá, ó, que a rosinha apareceu? Viram que a rosinha apareceu, ó? Tá vendo? Então, eu consigo ejetar, eu consigo tirar com mais facilidade. Vou mostrar aqui para vocês no pedacinho de goiabada. Então, essa goiabada que eu cortei em um pedacinho bem fino para eu conseguir tirar o formato aqui para fazer a decoração. Então, olha só, eu corto e aí fica fácil de retirar, porque ele empurra, ó. Tá vendo? Ali, ó. Viram só? Então, aí eu faço o quê? Eu venho aqui com o dedo, ó, e removo no formato de florzinha. Então, aqui vocês podem usar qualquer ejetor, para casamento, na opção coração, gente, fica muito lindo também, tá? Então, vamos lá agora fazer o nosso ninho com goiabada, tá? Não é um Romeu e Julieta, porque o Romeu e Julieta, ele tem que ser um brigadeiro de creme cheese, ok? Mas você, como eu falei, você tem liberdade aí, deve criar seus sabores aí, fazer combinações. Então, como ele também tem recheio, todos os que vão algum recheio, pessoal, quando o confeito não é volumoso, como é o caso que eu vou passar no leite em pó aqui,
né? Então, ele acaba, você usa 12 gramas. Quando é um confeito tipo Kit Kat, então que é mais volumoso, aí você pega apenas 10 gramas. Então, olha só, também eu vou pegar aqui um tanto de goiabada, olha aqui, vou colocar no meio, fecho aqui. Então, olha só, vou colocar ali nas minhas forminhas, tiro o excesso. Vocês estão percebendo, né, pessoal, como ele fica totalmente redondinho aqui, tá? Para você conseguir esse resultado no seu brigadeiro gourmet aí, você tem que lembrar de fazer certinho a verificação dos pontos, tá? Ela tem que ficar firme na panela, a espátula dividir bem para você conseguir esse excelente resultado. Agora aqui você vai fazer o quê? Você pode pegar a florzinha aqui, ó. E colocar aqui em cima decorando, olha só. Pessoal, eu só vou colocar ela aqui, tá? Mas deixa eu falar pra vocês. O ideal é que vocês colem ela com chocolate branco. Então, você coloca um pouquinho de chocolate branco num pacotinho, coloca no micro-ondas 5 segundos, 10 segundos, depende de como tiver a temperatura da sua cidade. E você vai colocar uma gotinha aqui para colar essa goiabada em cima, tá? Ó, só para demonstrar a aparência. Viram só? Fica um show. Principalmente se você quer para casamentos, fica muito incrível. Outra opção seria você não usar a florzinha ou qualquer outro formato e você pegar um cubinho desse aqui e inserir em cima, também fica muito bacana. Mas eu quis mostrar esse aqui que é mais delicado para vocês, mas só lembrem de colar a goiabada com chocolate branco. Olha aqui o que nós temos agora, gente, olha isso. Posso fazer com frutas também, Cleides? Pode, deve. Esse brigadeiro de ninho, ele é como se fosse um brigadeiro, o brigadeiro branco, eles são sabores que eles têm uma combinação muito boa, muito saborosa, com várias coisas, né? Principalmente com frutas, eles ficam ótimos. Então, olha só, pessoal, o morango já está devidamente lavado, higienizado. Se alguém não sabe qual a forma correta de higienizar, eu já vou te convidar para ir lá no meu canal do YouTube, já aproveita, já se inscreve lá, tá, pessoal? Tem um vídeo lá, como conservar morangos por até 15 dias. Então, lá eu explico certinho como você lavar, como você higienizar, como armazenar, enfim, tem tudo que você precisa lá. Então, aqui eu quero mostrar uma coxinha de morango. Então, para coxinha de morango, aqui eu já tenho o meu morango lavado, higienizado, sem nenhum machucadinho, perfeitinho, olha só, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou remover apenas as folhas. Eu não posso cortar, tá vendo o talinho aqui? Ele deve permanecer. Por que ele deve permanecer? Para que não vaze o caldo da minha fruta, ok? Então, ele tem que ficar dessa forma aqui, ó, certo? Lavado, higienizado e só remova as folhas, ok? Vou pegar mais um aqui, olha só vamos remover as folhas. O talinho você deve conservar. Se tiver aquele cabinho muito comprido, você corta ele com uma tesoura, certo? Uma tesoura de uso aí da sua cozinha e tá tudo certo. Então, vamos lá fazer as nossas coxinhas agora. Eu vou passar as minhas coxinhas, como é um brigadeiro de ninho, eu vou passar nesses blossoms, gente. Não sei se todos conhecem blossom. Blossoms, eles são essas raspinhas de chocolate branco. Olha aqui, ó, blossoms de chocolate branco. Então, são raspinhas de puro chocolate branco mesmo, certo? Ele é um confeito um pouco caro, como vocês podem ver aqui. Até vou deixar para vocês verem aqui, gente. Olha só, R$24 esse potinho aqui de 200 gramas. Por isso que é tão importante fazer uso de uma ficha técnica na hora de precificar e colocar todos os itens. Porque com certeza, se eu faço uma coxinha no Blossom, ela tem um preço. Se eu passar a minha coxinha num granulado normal, aquele granulado à base de gordura vegetal e açúcar, ele vai ter outro preço. Então, tudo deve ser levado em consideração, certo? Então, vamos lá, untamos a nossa mão com um pouco de margarina. Vou pegar uma porção. Aqui não vai ter quantidade, gente, porque vai depender do tamanho do meu morango. Mas olha só, muito fácil de você abrir a tua massa, dar uma abridinha, colocou aqui e aí você vai fechando. O morango deve estar
totalmente seco e totalmente saudável, tá, gente? Não pode ser aquele morango mole, não pode ser um morango machucado, tá? Porque ele não pode vazar nenhum líquido. Então, você coloca aqui, se você achar necessidade de colocar um pouquinho mais, basta você pegar aqui, olha só, como ela junta totalmente, ó, muito bem aqui, pelo fato dela ser extremamente macia. Olha só, aí você vai dar o modelo aqui, ó. Dá uma batidinha aqui em cima. Você pode também passar ela somente no leite em pó. Ela fica maravilhosa. Certo? Olha aqui, dá aquele formatinho de coxinha. Nem todo morango ele vem assim nesse formato, já como estão os meus hoje aqui, num formato que favorece o formato de coxinha. Então, se você tiver os mais redondinhos, pode fazer e você modela com a massa. Quando você faz um brigadeiro, um doce gourmet e passa nesse confeito, é uma explosão de sabores, porque se a sua massa já vai chocolate nobre e quando o confeito também vai chocolate nobre, então é muito sabor envolvido. Então agora já vamos seguir fazendo o nosso brigadeiro de uva. Para o nosso brigadeiro de uva, ou surpresinha de uva, como alguns chamam, nós vamos passar ele aqui no açúcar refinado, ok? Então, para uva é a mesma coisa do que o morango. Eu vou pegar a quantidade de massa referente ao tamanho da minha uva. Mas eu tenho que estar sempre atenta a não pegar muita massa, certo? É porque a uva ela já é bem volumosa. A uva ideal para você estar trabalhando é a uva Itália, a Rubi. A Thompson é a perfeita porque ela não contém sementes, né? Então, por ela não ter semente, ela é perfeita, mas não é em todo lugar que você encontra. A uva, vocês devem observar, gente, na hora de comprar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. No cacho, o talo tem que estar verde, tá bom? É um sinal aí de que a uva, ela tá fresca ainda. E aí, vocês vão colocar ela para ser higienizada, podem higienizar da mesma forma que o morango. Vocês cortam o talinho longe, tá vendo, ó? Longe. Na hora de fazer os seus doces, você vem com uma tesoura de uso da cozinha e você vai cortar rente. Deixa eu cortar pra cá, olha só. Aí você vai cortar rente. Por que você já não corta antes? Porque senão ele pode começar a secar e acabar vazando água aqui da sua uva. Então, você deixa para cortar próximo dela na hora de modelar os seus doces, ok? Então, olha só, vou pegar um pouquinho de massa, coloco a minha uva e envolvo. A uva, gente, para cada uva, mesmo você usando a manteiga ou a margarina, para cada uva eu aconselho que você unte a sua mão, para que você tenha facilidade. Por quê? Porque senão, a uva é uma fruta extremamente lisa, né, gente? Então, a sua mão ela tem que estar mais lisa do que a uva, para que a massa não solte da uva e fique na sua mão. Ok? Olha aqui, ó, perfeita. Passamos aqui no açúcar. Deixa eu as forminhas aqui. Eu já quero mostrar a possibilidade de fazer também com a massa de ninho. Olha lá, vou untar novamente a minha mão para garantir que a minha uva não escape. Olha lá o talinho. Tiro o talinho. O de uva não tem muito como você controlar o tamanho, tá, gente? Porque o de uva, a surpresinha de uva, vai variar com o tamanho da uva. Por isso que o de uva você não deve, olha só o tamanhozão que ficou, você não deve colocar muita massa, é só mesmo a quantidade de massa ideal para cobrir esse doce de uva. Aí você vem lá com o seu marcador, aquele mesmo que eu usei anteriormente, ó, e faz uma marcaçãozinha, olha só. Agora, pessoal, olha só, vou colocar esse de uva também nessas forminhas de flores, olha aqui, para dar uma valorizada a mais. Olha isso, que incrível. Tá? E além dessas opções, todas essas opções que eu mostrei para vocês, olha aqui, fizemos 10 opções, todas ficam totalmente diferentes na hora que você prova, podem ter certeza disso. A partir dessas, vocês podem criar muitas outras. Eu vou dar uma organizada aqui agora na minha bancada e já volto mostrando para vocês as questões de embalagem.
só, pessoal, quantas possibilidades nós conseguimos fazer com uma única massa. Eu não sei se vocês esperavam tantos sabores assim. Por que eu quis mostrar isso? Porque muitas vezes nós recebemos encomendas de última hora, a pessoa quer uma caixinha para presente, tem uma amiga, tem um parente fazendo aniversário, enfim. Então, você saiba que você não precisa ficar fazendo aquele monte de massas diferentes para sortir uma caixinha. Se você tiver esse conhecimento dessa diversidade aí, então vai facilitar muito a sua vida. E eu quero mostrar para vocês também algumas sugestões aí para vocês estarem vendendo os doces gourmets de vocês. Porque com essa receita de ninho que eu já ensinei para vocês, inclusive a técnica de como fazer uma massa perfeita e lisinha, e mais essa diversidade de sabores, então você já pode começar a fazer suas vendas já com este sabor. Então, olha, nós temos aí no mercado marmitinhas, que fica muito lindo, muito mimoso você colocar alguns docinhos e vender, tem vários tamanhos. Tem caixinhas de crafts também que não são muito caras, já fica uma cara mais presenteável, fica muito bom também. Tem essas embalagens aqui, pessoal, que elas são próprias para doce, ela já vem a cavidade aqui. Então, nessa você usa só a forminha tradicional mesmo, a número 5, tá? Lembrando que essa questão da numeração de embalagens eu vou colocar no material aí de apoio para vocês. Tem essas outras aqui também que são transparentes, muito simples, muito em conta. Porém, olha só, pessoal, essa aqui eu coloquei uma renda, onde já fez toda a diferença na aparência dessa embalagem. Ela passou a ser um presente. Porque é importante você saber que o doce gourmet, além de ser um alimento delicioso, ele também é um presente, é uma forma das pessoas estarem demonstrando afeto, demonstrando carinho. Então é muito procurado essas bandejinhas quando elas têm um aspecto assim presenteável, para dar de presente, para fazer um agrado, né? Então sai muito nesse sentido. Olha uma outra aqui de craft também, uma versão compridinha. Então tem aí nos mercados aí muitas opções de caixinha. Olha essa aqui, simplesinha, você faz um laço de cetim, né? Você faz um laço com um barbante também, fica bem rústico, mas fica muito bacana. Então você pode estar diversificando aí, variando para você atender a todo tipo de cliente. Olha essa embalagem aqui também de coração. Eu coloquei 3 embalagens de flor para ficar com uma cara mais de presente, então caberiam aqui 3 doces. Essa caixinha aqui, pessoal, transparente, ela é a número 18, ela cabe 15 docinhos, é sucesso de venda. Eu sempre vendi horrores, sempre eu tenho um freezer assim, cheio delas de doce sortido, porque vende super bem, vende todo dia. Então as pessoas querem fazer um jantar em casa, então elas vêm e buscam aí 4, 5 bandejinhas dessa, porque elas acham mais prático. Porque a sobremesa, às vezes, tem um que gosta, outro que não gosta. E o doce, como ele já vai sortido, então é impossível praticamente não ter um sabor aí que agrade a pessoa, né? Além de não fazer sujeira com louça, então as pessoas adoram um doce gourmet para sobremesa, certo? Então, além de todas aquelas oportunidades que o doce gourmet tem, que eu falei para vocês lá na primeira aula, de todos os momentos memoráveis que as pessoas comemoram, as datas festivas do ano, né? Vem Natal por aí, então, além dessas oportunidades de venda, você também pode e deve aproveitar aí para fazer sempre vendas à pronta entrega, ter aí seus doces à pronta entrega e divulgar. Essas coxinhas de morango são maravilhosas, são muito procuradas, você pode montar embalagens com 4 unidades, com 2 unidades, vai vender super bem. E lembra que o objetivo dessa semana é eu mostrar para vocês que realmente é possível viver de doce e ganhar de 2 a 5 mil por mês ou por semana. Então, enquanto não acontecem as suas primeiras encomendas, você já pode ir trabalhando no pronta entrega. Você vendendo aí 50 bandejinhas na semana, e vamos pensar uma bandejinha como essa aqui com 12 unidades, se você fizer um doce bem elaborado, bem gourmet, com recheios, né, que você vai vender aí a R$24, você já vendendo 50 bandejas dessa, você já vai ter aí R$1.200 na semana, né? Ou se você atender a 4 festas aí com pedido de 300 docinhos,
também você já vai ter esse valor. Por que eu falo 300 docinhos? Porque agora, nesse tempo de pandemia, as pessoas têm procurado muito uma quantidade menor, porque as festas estão sendo mais familiares, mas elas querem uma mesa bonita, cheia de doces. E por uma mesa pequena, ficar aí com algumas bandejas aí de doce, são necessários pelo menos 300 docinhos, certo? Então é muito fácil você gerar uma renda muito boa semanalmente somente com doces, né? E como eu sei que muita gente já está se perguntando, fala, nossa, Cleides, mas eu quero aprender mais. E realmente, gente, em termos de doce aqui, tem muita coisa para eu ensinar para vocês. Só que o nosso tempo não permite. Então, nós temos os doces aí de castanhas, que tem a forma correta de se trabalhar com elas. Nós temos os doces cítricos, né? Como foi comentado, inclusive, na live ontem, de limão, de maracujá. Nós temos aí os alcoólicos, nós temos os de fusão, temos com chá. Então, temos muitos tipos de doces aí que tem técnicas específicas, cuidados que devem se ter na hora da produção. Então, gente, a partir de agora, eu gostaria muito que você desse atenção no que eu vou falar. Muita atenção, porque é uma oportunidade única e, infelizmente, gente, é com dor no coração que eu falo isso, que eu não posso acolher a todos, que eu não vou poder atender a todos. Eu estou falando do meu método, da possibilidade de você continuar aprendendo comigo através do meu método. O meu método, pessoal, é todo o passo a passo, desde como você fazer a seleção dos seus ingredientes, como você produzir os seus doces, como você modelar os seus doces, como você trabalhar a sua marca, como você fazer as suas vendas, como você usar as mídias sociais, no que compensa e não compensa você investir, quais os cuidados que você deve ter com o seu negócio, já se preocupando para o futuro. Gente, enfim, é completo, né? Técnicas de venda, então tipo, não tô vendendo, vou lá no método da Cleides, vou olhar o que eu posso fazer, né? Vou ver o que eu ainda não fiz ou vou refazer o que eu já fiz e eu sei que dá certo. Enfim, gente, é para eu pegar realmente na sua mão e caminhar junto com você rumo a essa trajetória de sucesso aí na sua vida. Mas, infelizmente, como eu falei, eu não posso atender a todos. Então, além de você receber todo esse meu método 100% em videoaulas, se eu não me engano, já passaram de 100 videoaulas, porque, gente, se eu lembro de alguma coisa que eu acho que é importante, eu vou lá e acrescento no meu método para que realmente fique muito completo para vocês. Como eu falei, eu já fiz muitos cursos na minha vida, então é como se você estivesse comprando vários cursos em um curso só. Então, pensa, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, tudo que deu certo e não deu certo, então tudo isso foi filtrado e colocado para você aí somente o que funciona. Então, olha só que maravilha. Gente, e o preço, vocês não têm noção do preço. Vocês vão falar, eu não acredito. Eu não acredito que a Cleides está entregando tudo isso só por isso. Só que detalhe, gente, tem ainda uma mega surpresa para vocês. Alguém andou me perguntando, na verdade eu recebi acho que umas dúzias aí de comentários aí, perguntando, Cleides e pão de mel, Cleides e copo da felicidade, Cleides e não sei o que. Gente, então, por que acontece? Doce gourmet é maravilhoso, né? Já vende muito só ele. Só que aí você pode abrir um leque maior ainda de vendas quando você faz uma combinação de repente, um brownie com doces gourmet, um copo da felicidade com doces gourmet. Só que essa parte vocês vão ter que aguardar a quarta aula para eu contar essa surpresa para vocês. Vai ser, eu acredito assim, que um mega presente para vocês, mas isso só na quarta aula. Então, voltando à questão do método, da oportunidade, por que eu tô falando tanto para vocês que é uma oportunidade única e para vocês ficarem atentos ao que eu estou falando? Vocês vão ter, além do meu método, vocês vão ter acesso a uma comunidade exclusiva. Quais são as vantagens da comunidade? A vantagem da comunidade é que eu vou estar constantemente passando na comunidade, eu vou estar direcionando vocês aí conforme as temporadas do ano que mais vendem.
dando conteúdos novos dentro da comunidade, tirando as dúvidas que vocês têm lá dentro da comunidade, além de vocês que entrarem, fizerem parte dessa comunidade, poderem estar trocando aí experiência entre vocês. Então é maravilhoso, é uma família que se forma, né, para crescer junto nesse mundo dos doces. E sentir que você tem um grupo onde você pode compartilhar tudo aquilo que tem dado certo na sua vida, onde você pode ver o crescimento da outra pessoa e copiar para você também. Gente, é maravilhoso ter esse suporte. Nossa, eu falo assim, se eu tivesse tido no começo, né, teria sido maravilhoso, porque eu sei, como eu já falei para vocês, o quanto eu sofri por não ter encontrado um curso com suporte, com um método realmente completo, né? Alguém que pudesse estar me mostrando o caminho, como eu estou fazendo agora, nos mínimos detalhes, oferecendo para vocês. Então, vocês terão acesso a todo o meu método passo a passo, terão acesso a essa comunidade que vai ser incrível, eu não vejo a hora de começar. E as 30 primeiras pessoas que adquirirem o curso vão ter direito a uma mentoria comigo. Gente, vocês têm noção de quanto custa uma mentoria? De repente alguém fala, nossa, mentoria, o que é mentoria? O que é mentoria, né? Então muitas pessoas não sabem ainda o que é, eu vou explicar. Mas vocês podem até dar uma pesquisada quanto está custando no mercado hoje uma mentoria. Então uma mentoria vai ser um tempo que você vai ter exclusivo comigo, onde você vai falar exatamente qual a sua situação atual, se você já faz doce, se você não faz, se você quer começar, ou seja, você vai partilhar tudo isso comigo e eu vou estar te dando um direcionamento exclusivo para você. Vou estar te ajudando a você se alinhar para que você tenha sucesso aí no mundo dos doces. Então, gente, é incrível. Eu gostaria de fazer isso com todo mundo, mas infelizmente não dá. Então, serão apenas para as 30 primeiras pessoas que adquirirem o meu curso. E além dessa mentoria, também essas 30 primeiras pessoas vão receber aí uma mensagem com o meu contato de WhatsApp também, para em casos de muita urgência, vão poder inclusive estar me ligando ou manda mensagem, na medida do possível aí, eu vou respondendo, tá? Quem já foi minha aluna sabe, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo sim. Então, entenderam porque é uma oferta única, pessoal? Então, é um acesso a todo um método passo a passo, onde não falta nada, gente. Não falta nada. Pela quantidade de videoaulas, vocês já podem imaginar que não falta nada. E sempre que surge alguma novidade, como eu já falei, alguma coisa que eu acho que vai fazer diferença, que pode contribuir com vocês, eu vou lá e coloco mais conteúdos ainda para vocês. E nós vamos ter também a comunidade para estar interagindo, e lá pela comunidade eu estar passando mais novidades para vocês, direcionando, tirando as dúvidas, e essa mentoria, gente, que vai ser fantástica. Então, o que eu vou te pedir agora? Se você ficou interessada, você quer realmente parar de sofrer, falar, nossa, chega de jogar ingrediente fora, chega de ficar batendo a cabeça, não sabendo como divulgar, como vender, como conquistar meu cliente. Se você não sabe o que você está fazendo de errado e precisa de mais dessa mentoria, nós vamos deixar abaixo aí um botão onde você pode fazer a sua pré-inscrição. Então, terminando de assistir essa aula, corre lá, gente, corre lá, faz a sua pré-inscrição, certo? Para você já garantir a sua vaga. E na quarta aula, eu vou detalhar melhor para vocês todo o passo a passo, método por método, módulo por módulo do nosso curso, e vai ter uma mega surpresa, como eu já falei para vocês. Então, gente, não percam a quarta aula, porque se você perder a quarta aula, olha, eu não sei qual vai ser a sua reação depois. Você vai falar, nossa, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Então, eu não quero ver você se lamentando depois. Então, fica atento aí à quarta aula, certo? Vocês vão ter uns dias aí. Então, aproveitem para rever a primeira, segunda, essa terceira aula e se preparem para a mega surpresa que vocês irão receber na quarta aula, gente. Então, não percam, tá? E não esqueçam que a minha mentoria será só para as 30 primeiras pessoas, infelizmente, gente. Mas lá dentro da comunidade eu vou estar sempre, como eu já falei, constantemente tirando as dúvidas. Nós vamos fazer lives lá dentro exclusiva para o grupo, vai ser muito bacana, certo? Então, nós vamos encerrando a nossa terceira aula por aqui.
E não se esquece, gente, se você ainda não entrou no meu grupo do Telegram, então já entra no grupo do Telegram, porque lá eu coloco conteúdos exclusivos também. Então, o que tem lá no Telegram não é o que tem no Instagram, o que tem no Facebook. No meu canal do YouTube, sempre eu tô colocando conteúdos mais densos lá. Então, já vai lá também no canal do YouTube, dá uma forcinha, se inscreve lá no canal também. No Instagram também, já vai lá e me segue se você ainda não fez isso. E quero dar mais, só fazer uma observação aqui, pessoal. Vocês viram que eu sei muito bem, já mostrei, eu acredito para vocês, que eu entendo realmente, tanto é que eu tenho vivido esses últimos anos exclusivamente para doces gourmets, né? Então, é uma oportunidade única para vocês, porque eu verdadeiramente quero acompanhar de perto o desenvolvimento de vocês. Então, vocês vão ter o privilégio de ser uma das primeiras turmas, assim, que está bem estruturada. Porque eu fiz uns testes, antes você fala, Cleides, como que nós somos a primeira turma se você já tem, inclusive, depoimentos de alunos? Sim, porque eu comecei fazendo uns testes, né? Então, assim, não está tão completo os primeiros cursos enquanto tá esse. Esse, gente, está completíssimo. Tem tudo, né? Porque na medida que eu fui fazendo os testes, eu fui vendo aquilo que faltava, aquilo que precisava ser melhorado. Então, esse tá top, gente. Tem tudo o que vocês precisam saber. Tem a comunidade. 30 primeiros vão ter direito aí à minha mentoria, gente. Então, aproveita essa oportunidade, certo? Eu sei que eu não sou a mais famosa, estou começando agora em termos de doces gourmets, mas eu quero verdadeiramente ensinar vocês, verdadeiramente caminhar junto com vocês. Então, eu espero vocês lá na 4ª aula, sem falta, todo mundo junto comigo, para fazer parte aí, receber essa mega surpresa que eu tenho para vocês. E lembrando que hoje à noite nós temos a nossa live às 20 horas. E também não esquece de deixar nos comentários já o que você achou da nossa aula de hoje, o que você achou da diversidade de sabores que nós fizemos. E não esquece de deixar suas dúvidas, suas perguntas, que aí à noite nós nos vemos na live. Então, um grande beijo, um abençoado dia a todas vocês e até a live logo mais. Então, Cleides, depois que eu fiz o curso com você de doces gourmet, as minhas vendas têm aumentado bastante. Como você diz, depois que você aprender as minhas técnicas, vai ser um divisor de água na sua vida. E realmente foi um divisor de água da minha vida. Foi não, né? Ainda está sendo, né? Graças a Deus, as minhas vendas têm aumentado cada vez mais, né? Se eu pegar e não pôr no meio e falar assim, hoje eu vou descansar, eu trabalho de segunda a domingo e assim vai, né? Então, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e depois a você, de ter me ensinado o verdadeiro doce gourmet. E eu já venho adquirindo cada vez mais, né, cursos com você, porque eu sei que as suas receitas são verdadeiras, sei que dá certo. Então, eu tenho uma confiança em você, né? Eu sempre me espelho em você. Então, muito obrigada, tá? De ter me ensinado o caminho correto, tá bom? Então, eu só tenho a agradecer a você.